Sabia que dá para tirar o título sem sair de casa? É só clicar em autoatendimento eleitoral no site do TSE. O Título Net está de cara nova. Nele dá para atualizar dados, imprimir seu título, emitir as certidões, consultar e pagar multas e até explicar por que precisou faltar aquela eleição. E se faltar alguma informação, o cartório eleitoral entra em contato com você para resolver tudo de forma remota. Justiça Eleitoral, voz da democracia. Bom dia a todos. Dou início à 9ª sessão ordinária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da nossa sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Pedido de dispensa, doutor Fabrício Fatamarque, sem oposição, não havendo passagem nem leitura de acórdão. Vamos à pauta de julgamento de processos judiciais eletrônicos. Primeiro processo, PJE, número 0600-405, dígito 18 de 2020, embargos de declaração, embargante, Erivânio Vieira de Oliveira, advogados, Anielo Miranda Alfiero e outros. Relator é o juiz eleitoral Marcelo Manuel da Costa Vieira. Proferiu seu voto em consonância com o parecer ministerial no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Em seguida, houve pedido de vista pelo doutor Pedro de Araújo Ribeiro. Tem a palavra, doutor Vistante. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente, ilustre relator, doutor Rafael, doutor Vitor, todos aqueles que nos acompanham. Presidente, passo a leitura do meu voto. Tratam os presentes autos de recurso de embargo de declaração ID 117-05500 e ID 117-05501, opostos por Erivânio Vieira de Oliveira, em face do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ID 117-031-580, que, em sede de recurso em ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, conheceu a irresignação interposta e, quanto ao mérito da pretensão recursal, acolheu parcialmente a preliminar arguída referente à coisa julgada, afastando a apreciação de matéria veiculada no blog A Crítica de Humaitá. E quanto à lide recursal, manteve a sentença recorrida, que condenou o recorrente, ora embargante, à sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, contados da data da eleição de 2020, pela prática de abuso dos meios de comunicação social, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490, determinando ainda a execução imediata do acórdão. Em suas razões recursais, o embargante aduz, em síntese, que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi omisso na análise dos seguintes pontos, cuja análise seria indispensável ao deslinde da controvérsia, a saber, 1. O fato de que, em decorrência de pandemia sanitária, as eleições de 2020 ocorreram em 15 de novembro de 2022 e as postagens realizadas no perfil do Instagram, reputado como institucional da Prefeitura de Humaitá, ocorreram em período bem anterior às convenções partidárias, ou seja, em período pré-eleitoral. 2. Na análise da existência das provas robustas do uso indevido dos meios de comunicação. E 3. A referida conduta não teria ostentado gravidade suficiente para desequilibrar o pleito, observados os parâmetros contidos na orientação jurisprudencial dominante do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral. Asseverou que, além da omissão quanto ao exame das provas carreadas aos autos acima descritas, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas teria incorrido em contradição em relação à sua própria jurisprudência e à do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, quando enfrentou a alegação de utilização de grupo de WhatsApp para promoção pessoal do prefeito, candidato à reeleição. Arguiu, ademais, que ao julgar o caso, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vislumbrou tratar-se de uso indevido dos meios de comunicação social, porquanto o grupo seria público, em razão do compartilhamento do respectivo link de acesso. Todavia, segundo o embargante, a jurisprudência do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral seria pacífica no sentido de que as mensagens compartilhadas em grupos de WhatsApp possuem caráter privado, ficando restritas aos participantes, não configurando prática ilícita, exceto se comprovada a viralização da postagem.
conforme o julgado da representação número 0602-17216, da relatoria do então juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Ricardo Augusto de Salles. Por fim, aduziu que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi omisso ao não se manifestar sobre a questão de ordem pública, consubstanciada no fato de que o mesmo membro do Ministério Público Eleitoral que conduziu o inquérito civil destinado a investigar supostos atos de promoção pessoal perpetrado pelo embargante foi arrolado como testemunha do parquê, e seu depoimento teria sido fundamental para a mudança de entendimento e condenação pelo juízo da 17ª Zona Eleitoral, Humaitá, Amazonas. Após a articulação das premissas argumentativas, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para, sanando as omissões apontadas, afastar a condenação por abuso dos meios de comunicação social e, consequentemente, a sanção de inelegibilidade, ou, alternativamente, a declaração de nulidade da sentença de primeiro grau com a determinação de realização de novo julgamento, sendo desconsiderado o depoimento do excelentíssimo promotor de justiça Rodrigo Nicoletti. Em resposta ao recurso interposto, o embargado requereu, em síntese, a rejeição do recurso em virtude de não haver questão de ordem pública a ser resolvida e não ter sido demonstrado quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O julgamento dos embargos de declaração foi iniciado na sessão ordinária de 24/11/2023, ocasião em que o excelentíssimo senhor juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Marcelo Manuel da Costa Vieira, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso aclaratório. Na referida sessão, pedi vista dos autos para melhor compreensão dos contornos fáticos e jurídicos que lastreiam a pretensão recursal. É a síntese do necessário, passo a análise. Quanto ao juízo de admissibilidade, após compulsar detidamente o caderno processual, entendo que a resignação ostenta todos os requisitos, extrínsecos e intrínsecos, necessários ao seu processamento, o que faz incidir um juízo positivo de conhecimento à espécie. Quanto ao juízo de mérito, cinge-se a controvérsia recursal a determinar se o acórdão proferido em sede de recurso em ação de investigação judicial eleitoral, AIJ, contém omissão e ou contradição que deve ser sanada por meio dos embargos de declaração. Nesse trilhar, ressalto que o artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, cumulado com 1022, 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil, autorizam a oposição de embargos de declaração para o saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente maculam as decisões judiciais. Diante dessa limitação normativa, os embargos de declaração ostentam a qualidade de recurso de fundamentação vinculada e, assim, não constitui instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Isso porque a omissão a ser suprida por intermédio dos embargos de declaração é aquela decorrente do próprio julgado e prejudicial à compreensão da causa e não a deduzida que possui unicamente a finalidade de promover nova apreciação da matéria ou de modificar entendimento manifestado pelo julgador, conforme se pretende em concreto. Da mesma forma, é assente na jurisprudência pátria que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. STJ, embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo interno, nos embargos de declaração, no agravo RESP, 1.041.164, DF, relator ministro Raul Araújo, 4ª turma, julgados em 27/4/2023, DJE de 10/5/2023, fecha parênteses, o que não ocorre na espécie. A matéria referente à suposta omissão quanto ao exame das provas carreadas aos autos relacionados ao Instagram da Prefeitura de Humaitá foi claramente abordada por esta corte que, após apreciar todos os fatos trazidos a juízo, considerou que as postagens tiveram como objetivo único promover a pessoa do prefeito, desvirtuando o meio de comunicação social da Prefeitura a atrair a incidência do artigo 22, caput da Lei Complementar 6490. Além disso, foi considerado que o número excessivo de 17 postagens em um único dia, em pleno período eleitoral, demonstraram a intenção e a possibilidade de alcançar o maior número de eleitores.
Observa-se, assim, que os supostos vícios apontados pelo embargante denotam o único propósito de rediscutir matéria exaustivamente debatida e já decidida e apenas expressam que a valoração das provas contidas nos autos ocorre de forma contrária às teses defendidas pelo embargante, não havendo vícios a serem supridos pela via dos embargos de declaração. De igual sorte, em relação às mensagens em grupo de WhatsApp intitulado, abre aspas, Amigos de Miami, fecha aspas, esta corte entendeu presente a gravidade da conduta, fundamentando a conclusão expressamente nos seguintes fatos. 1. Não se tratou de um grupo privado, porque, ao contrário do sustentado, ostentava o claro objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível. 2. Foram constatados vários envios diários de mensagens. E 3. O referido grupo era gerenciado por pessoa próxima ao recorrente. O acordo embargado abordou adequadamente a controvérsia aludida pelo embargante, ainda que contrariamente à sua pretensão, o qual, sem demonstrar a existência dos vícios descritos no artigo 275 do Código Eleitoral, pretende a verdadeira reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta a espécie recursal. Por fim, em relação à suposta matéria de ordem pública, trazida pela primeira vez nos autos à pretensão recursal, também nessa perspectiva não merece prosperar. Especificamente quanto ao ponto, o embargante aduz que o mesmo membro do Ministério Público Eleitoral responsável por conduzir o inquérito civil destinado a investigar supostos atos de promoção pessoal perpetrados em benefício do recorrente foi arrolado como testemunha do parquê, e seu depoimento teria sido fundamental para a mudança de entendimento e condenação pelo juízo da 17ª Zona Eleitoral Humaitá. Tal circunstância, segundo o embargante, conduziria à nulidade das condenações proferidas em seu desfavor. Sobre o tema, é importante destacar que, nos termos do artigo 457 do Código de Processo Civil, o momento processual adequado para a realização de contradita de testemunha, supostamente impedida, suspeita ou incapaz, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 caput da mesma lei, é a audiência de instrução e julgamento, antes de iniciado o respectivo depoimento, o que não foi observado nos autos. Registra-se, aliás, que até a presente fase recursal, em nenhum momento anterior houve alegação de incapacidade, impedimento ou suspeição da testemunha. Ainda que se tratasse de testemunha impedida ou suspeita, o artigo 457, parágrafo 2º do mesmo diploma legal, permite que ela seja ouvida na qualidade de informante, o que também é reforçado pelo parágrafo 4º do mesmo dispositivo, que assim prescreve. Artigo 447, parágrafo 4º, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas, independentemente de compromisso, com valoração discricionária a ser exercida pelo magistrado. No caso concreto, ademais, a testemunha, tardiamente impugnada, não trouxe fatos novos em relação àqueles já contidos nos autos, tendo apenas relatado, sob o crivo do contraditório, os elementos probatórios já coligidos ao caderno processual. Assim, ainda que superada a ocorrência da preclusão temporal, o depoimento da testemunha não produziu isoladamente qualquer prejuízo à instrução processual ou ao embargante, o que impede a declaração de nulidade pretendida nos termos do artigo 282, parágrafo 1º da Lei Processual Civil. Com essas considerações e firmadas minhas razões de decidir, acompanho o eminente relator para conhecer e desprover o recurso de embargo de declaração. É como voto, senhor presidente. Muito bem. O juiz Vistante, após minucioso voto, onde procedeu a análise de toda a matéria embargada, decidiu acompanhar o entendimento do relator pela rejeição dos aclaratórios. Está em discussão e votação. Senhor presidente, Pois não? peço a palavra. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os membros da Corte, todos que nos acompanham nessa sessão de julgamento. Senhor presidente, me causa uma certa dúvida a questão relativa à eventual omissão apontada pelo embargante quanto ao ponto específico relativo à participação do membro do Ministério Público como testemunha, sendo que ele, sob a alegação da defesa, no caso do embargante, funcionou alhures
no processo como investigante. Eu destaco que esse recurso eleitoral foi julgado por esta corte no dia 10 de outubro, né? Ocasião em que eu não estava compondo o colegiado. E desta feita, senhor presidente, como forma de melhor fundamentar o meu entendimento, eu vou pedir vista dos autos, me comprometendo a trazer tão logo possível. Muito bem. Então, o julgamento está suspenso com o pedido de vista ao doutor Fabrício Frota Marques. Anuncio o segundo processo da pauta, PJE de número 0600-109-76 de 2022, um requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual. Requerentes, Diretório Estadual do Partido Patriota, Luiz Felipe Silva de Souza e Ageu Florencio da Cunha Júnior. O relator é o juiz eleitoral Fabrício Frota Marques. Tem a palavra, relator. Muito obrigado, excelência. Cumprimentando a todos novamente. E conforme anunciado, destaco que trata-se de pedido de regularização de prestação de contas apresentado pelo Partido Patriota relativo ao exercício de 2020. A unidade de contas prestou informação constante do evento número 117.19.316, opinando pelo indeferimento da regularização das contas em questão. Parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando em igual sentido. É o breve relatório, senhor presidente, de modo que peço a oitiva do Parque Eleitoral. Com a palavra, o eminente Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores membros, advogados, servidores e demais presentes. De forma muito objetiva, senhor presidente, eu, nessa oportunidade, ratifico o parecer ministerial escrito pelo indeferimento, salientando que o partido foi devidamente intimado para apresentar a documentação obrigatória e não atendeu essa intimação, deixando o prazo transcorrer em albis. Nem mesmo procuração foi juntado nos autos. Portanto, sem mais delongas, o parecer ministerial, mais uma vez, é pelo indeferimento do pedido de regularização. Volto ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu destaco que eu estou em perfeita harmonia com o parecer ministerial, mas farei a leitura do voto por ser muito curto. E dou prosseguimento, destacando que, transitada em julgada a decisão e julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as respectivas consequências. No caso, de acordo com o parecer da unidade técnica, o partido, mesmo intimado, deixou de apresentar diversos documentos necessários para a regularização das contas, previsto no artigo 29 da Resolução de Regência, tais como registros contábeis junto à Receita Federal do Brasil e instrumentos de procuração nos autos para representação processual. Além disso, inconsistências acerca do extrato bancário e movimentação de contas, bem como divergência de dados do doador, não foram esclarecidos pelo prestador de contas, mesmo sendo intimada para tanto, conforme decisão proferida no ID 11688211. Portanto, não existem elementos mínimos a viabilizar a regularização requerida. Ante os postos, senhor presidente, senhores membros, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo indeferimento da regularização. É como voto, senhor presidente? Muito bem. Está em discussão e votação. Proclamo o resultado. A unanimidade indeferir o pedido de regularização nos termos do voto do relator. Senhores, não há mais processos a serem julgados na presente sessão. Antes de encerrar, eu estou sendo informado que no dia de ontem houve o falecimento da genitora do nosso funcionário daqui do TRE, Rui Melo de Oliveira, que foi também diretor-geral deste TRE. Eu proponho que esta corte encaminhe à família uma moção de pesar. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Muito bem, então está decidido que vai ser encaminhado da nossa parte essa moção de pesar. Então, desde já agradeço a presença de todos e os convido para a próxima sessão, que será no dia 6, na próxima semana, terça-feira. Tenham desde já uma boa tarde e um bom fim de semana.